Positivos e positivas, positivamente, começando. E tudo que nós pedimos é que o Senhor derrame a sua graça sobre as nossas vidas, para que nós continuemos aí o ID, aquilo que Ele espera de nós. Que hoje esse episódio seja para a honra e glória dEle, que esse episódio seja para edificar as nossas vidas que estão aqui, a sua vida que está em casa, porque nós temos certeza que grandes coisas o Senhor faz. Sempre faz, né? A todo instante, cada momento é Deus agindo em nossas vidas e através de nossas vidas. Nós nada somos sem Ele. Que esse episódio possa ecoar pela eternidade, contando testemunho de tudo aquilo que Ele faz. A Bíblia diz, né, que se fosse escrito em livros, tudo aquilo que Jesus fez não caberia no mundo inteiro lugar para colocar todos os livros de todas as maravilhas ao qual Ele realizasse. E nós temos aqui, fora os nossos testemunhos, o testemunho de um menino, né? Um rapaz que tem idade para ser meu filho, que foi transformado, que teve essa metanoia, tem o nome de jogador famoso, então talvez as pessoas vão olhar ali, Lucas Lima, não sabia não que ele tinha vivido tudo isso. Lucas Lima, muito prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mesmo, viu, gente, pelo convite, por me receber tão bem. É uma honra. Confesso, é um sonho estar aqui e eu estou realizando ele hoje com vocês. Amém. Muito obrigado mesmo. Seja muito bem-vindo. E o Senhor faz tantas coisas nas nossas vidas, né, que a gente não espera. Mas para a gente também é um presente estar aqui nesse podcast. O tanto que o Senhor tem nos edificado a cada episódio. A gente sempre sai daqui muito pensativo, né, amor? Porque cada história, cada testemunho, a gente vê as mãos do Senhor nas nossas vidas desde o dia que a gente nasceu e muitas vezes nós não conseguimos identificar, né? Mas Ele sempre esteve conosco. Eu quero que você comece contando um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Você é super jovem, né? 22 anos, mas já tem aí muitas coisas para contar. Sim. Como o Senhor te alcançou? Eu venho de um mundo de transexualismo, né? Eu era um jovem e estava começando a entrar nesse mundo de um homem se transformar numa mulher, né? Isso tudo começou muito cedo na minha vida, né? Eu costumo dizer, né? Uma criança não sabia nem o que ela queria ser, né? E de fato era isso, né? Com 6 anos de idade, eu passei pelo processo do abuso sexual infantil, né? Foi uma das piores coisas que uma criança ela pode passar na vida. Porque é uma criança de 6 anos que não só está vivenciando um abuso, mas é alguém tirando a inocência de uma criança. Você tinha pai, mãe? Sempre tive os meus pais, né? Pai, assim eu falo, né? O pai colocou o nome na RG, que estava ali, só eu nasci com uma anomalia, né? O médico, na época, minha mãe estava grávida, ele escondeu a anomalia dela porque ela era muito jovem. E aí ele tinha medo que ela, porventura, abortasse a criança ou por falta de condição não quisesse o filho. Não, ele escondeu dela isso, né? E aí quando eu nasci foi um choque muito grande. Porque eu nasci sem o céu da boca, sem nada, então era todo aberto. E aí quando ela viu aquela situação, meu pai viu, eles tiveram um choque. De começo, eu entendo eles, né? Eles resolveram se afastar um pouco. O meu pai, durante esse período, ele esqueceu de fato que era paternidade e ele começou a ir buscar recursos desesperadamente para poder fazer o tratamento. Só ele esqueceu que ele tinha um filho e precisava de um pai. Então, eu nunca tive muito contato com ele. Durante a minha infância inteira, eu não lembro de muitos momentos em tê-lo, né? E também porque quando ele estava disponível, ele também estava com outras pessoas, não estava lá em casa com a gente. Então eu cresci sem isso. E aí, a partir do momento que aquela criança ela passa pelo processo do abuso, ela começa a querer buscar em homens mais velhos aquilo que ela precisaria num pai. E hoje eu me atrevo a dizer aquilo que aquela criança precisaria em Deus. E como foi, assim, você morava então com seus pais, com seu pai, com a sua mãe, por mais que seu pai não fosse presente, ele morava em casa. Sim. E você sofreu abuso por parte de quem? Foi por um tio de um colega, né, que eu frequentava a casa dele. Ele tá vivo ainda? Ele tá, e uma das coisas mais engraçadas, eu nunca falei sobre isso, é que depois eu aceitei a Jesus, eu tive que perdoá-lo, né? Uhum. Quando eu resolvi aceitar Jesus lá na minha cidade, eu comecei a sair bastante para ministrar, contar sobre o testemunho, e um dia eu o vi pessoalmente dentro da igreja, né?
E para mim foi muito difícil. Mas Deus, ele ministrou no meu coração, Deus não cria robôs, né? Não tem como controlar os passos de todo mundo, né? Embora Deus quisesse muito poupar todos do sofrimento. Então, chegou um momento na minha vida dentro da igreja que eu tive que aprender a perdoar diariamente. Eu tinha que declarar o perdão, não por ele, mas por mim, para que eu conseguisse viver uma vida plena. Porque o abuso, ele machuca, né? É que nem eu estava comentando, né, com o Galego antes da entrevista, é uma coisa que é diária e é para o resto da vida. É uma marca, e Deus nos ensina a ser forte, mas tem dias que você desaba, porque você pega e fala, era uma criança. Perfeito. Só que isso daí é um ilícito civil. Isso daí, uma coisa é a gente perdoar, outra coisa é ele ser punido por um crime que ele praticou, e esse crime não está prescrito. Então, ele admite isso ou não? Isso daí deve... Não, mas isso daí deve ser colocado todas as ponderações com muita responsabilidade. Nós não podemos deixar impune aquilo que o próprio Estado pune e que com certeza deve ser punido. Exato. Uma coisa é o perdão, tá? Então esse crime, você é jovem ainda, isso daí é algo recente. Nós estamos falando de 15 anos. Esse crime, salvo engano, são 35 anos de prescrição. E não tem a questão temporal para que você possa alegar isso. É muito importante a gente prestar muita atenção. Se você que está na sua casa sofreu abuso, não ache que é como um nome que caduca, porque causa marcas eternas na vida das pessoas. Então, nós estamos aqui tratando de algo muito sério, tá, gente? Isso daqui é mais normal, infelizmente normal não, é mais comum do que a gente imagine. Milhares de pessoas passaram por esse tipo de situação. E é importante falar também que muitas vezes as pessoas se preocupam muito com as meninas, né? Medo da minha filha ser abusada em algum lugar, mas os meninos também sofrem isso, então tem que vigiar muito, tem que cuidar muito dos filhos, e geralmente são aquelas pessoas que são mais perto, né? São que convivem na casa, ou que é tio ou primo de um amigo. Porque as pessoas também podem imaginar, a pessoa foi pega na rua de surpresa e abusada. Pode acontecer, mas geralmente o que acontece são com as pessoas mais próximas. Exato. E é bom você falar disso, né? Porque é uma coisa que muita gente não sabe. Inclusive eu não sabia sobre esse fato de você poderia procurar a justiça mesmo depois de muito tempo. Porque quando você é uma criança, eu pelo menos, né? Eu passei por essa fase de sentir nojo de mim mesmo, de acreditar naquilo que o abusador, ele definiu que eu fosse. Porque na época, o abusador me fez acreditar, eu realmente era uma criança diferente das demais, mas que eu era uma criança feita para satisfazer desejo de outras pessoas. Quantos anos ele tinha? Eu acho, na época, ele devia ter uns 25 anos, 26 anos. Não, mas isso é muito sério. Foi só uma vez? Com ele, sim. Entendi. E depois... Depois eu passei por outros processos, né? Era uma criança... eu comecei a me relacionar, né, muito cedo com homens mais velhos. Inclusive, a minha mãe chegou uma vez... Ela viu, né, através do celular. E aí, para ela, foi um choque muito grande, né? Só, na época, era uma criança, eu não sabia de nada. Na época, eu só iria tampar esse espaço vago que isso me deixou. Que isso doía, né? Eu lembro de dias em eu chegava debaixo do chuveiro e eu falava, Deus... Na época eu falava Papai do Céu, né? Eu chegava e falava, Papai do Céu, onde você tá? Porque você permitiu eu passasse por essa situação. Eu não entendia, né? E aí para mim foi muito doloroso, porque aí, durante a vida inteira eu tentei achar aquilo que eu precisava no meu pai em outros homens. E na época eu não sabia, e todos esses outros homens estavam se abusando de uma criança. Por menor que eles fossem, podia ter, tipo, eu, os meus 10 anos e a pessoa 19, 20 anos, eles estavam se abusando da inocência de uma criança. Porque com 10 anos eu não sabia nem o que eu queria ser. Com 10 anos eu não sabia nem o que era. Eu estava indo com margem naquilo que as pessoas definiram que eu fosse. E qual foi a reação da sua mãe? Como que ela descobriu? Ela descobriu depois de muito tempo, porque realmente eu me fechei, eu me calei. Eu era uma criança muito dócil até os 6 anos, até os 6, 7 anos. E aí, depois de ter passado por essa situação, eu não conseguia, eu não suportava ouvir a palavra eu te amo. Para mim, isso era péssimo. Eu não gostava de contato físico, não gostava do abraço.
eu não conseguia receber gestos de amor. Eu era uma criança que se fechou para todo mundo. E eu tive que amadurecer muito rápido. Eu iria lidar os meus problemas. Quem dera se eu tivesse conhecido Jesus nessa época, né? De fato, entendido, ele era meu pai. E hoje eu sei, ele é o meu pai, ele estava ali, né? Nessa situação. Mas na época eu me fechei, na época eu não queria contar para ninguém. A minha mãe, ela só descobriu depois de muito tempo que eu sentei com ela e eu resolvi ter uma conversa para contar como tudo isso, qual foi o início, né, de tudo isso. E na época ela chorou muito, ela se culpou, e eu imagino que deve ser uma dor enorme, né? Só que ela estava dentro de uma casa e não era só eu, né, lá dentro. Tinha minha irmã que nasceu mulher e ela, né, quis se tornar um menino. Tinha o meu irmão também passando por problemas com depressão e ela tinha problema no casamento. Eu imagino uma mulher levar a casa inteira, confiando que Jesus faria. O problema no casamento era com seu pai. Isso. Seus pais estão casados ainda? São casados. Ela passou muita dificuldade, porque não só com relação à traição, mas o meu pai, ele não era uma pessoa presente, ele não queria viver naquele ambiente. E isso machucava, né? Porque eu sempre sentia a necessidade de um pai. Eu sempre fui muito dependente disso. Então, a todo momento eu sempre perguntava onde está ele. Eu sempre tentava chegar para ter essas conversas, assim como eu estou tendo hoje. Só eu nunca tinha espaço, né? E depois, ainda mais depois desse incidente, eu comecei a ter um pouco de jeitos, trejeitos. A minha vida ela começou a mudar. O meu pai sempre, ele me via, ele sempre proferia palavras ruins de como eu estava, ou me xingava por nomes ruins, e aí isso causava uma dor muito grande. Era como se eu tentasse tocar em cacto, e aí eu sempre me feria ao tentar ter esse contato com ele, e foi muito difícil para mim, muito difícil mesmo. E a sua irmã, você tinha um bom relacionamento com ela? Tinha, até conhecer a Jesus, né? Porque eu tenho um costume de dizer isso, mas quando a pessoa, ela traz para todo mundo essa notícia e ela tem um desejo homoafetivo, ela tende a se auto-rejeitar. Não é ninguém que está rejeitando ela, nem os pais, nem a parentela, mas ela se rejeita e ela quer se fechar, isso daí é normal. Então ela se fechou na época. E aí ela saiu de casa muito cedo também, com 16, 17 anos, ela já estava fora de casa. E deve ser muito difícil, né? Acredito eu, porque a gente não tem acesso ao sofrimento, nem ao sentimento verdadeiro de ninguém. Deve ser muito difícil, porque tem culpa, né? No meio disso tem o sentimento de quando a pessoa é abusada, ela se sente culpada também por ter vivido aquilo. Muitas pessoas se sentem. E é um mix de sentimentos, né? Porque você me falando isso, eu não imaginava que a pessoa se sentia culpada por escolher isso. Se sente. É uma rejeição que vem de dentro. A vida inteira eu acho que a maior culpa que eu carreguei por estar no lar cristão era que era um erro. Eu era um erro, que Deus me odiava, que a maior coisa, eu não sei como dizer, mas para mim era um peso muito grande. Eu me sentia culpado por ser assim. Eu achava que a maior tristeza para mim era carregar o desejo homoafetivo. Que Deus ele não me amaria, nem iria me querer por perto. Até eu entender que era totalmente ao contrário. E você chegou no momento de fazer uma transição mesmo, de homem para mulher? Eu estava iniciando, né? Eu comecei com os meus 15, 16 anos a usar. Aí eu já tinha colocado unha, o cabelo, eu já estava usando umas laces já também, né, para começar o processo. Maquiagem, eu sempre usei maquiagem muito forte. E se você olhar minhas fotos no meu perfil, você vai ver que todos os meses eu mudava a identidade. Porque era sempre um jovem tentando mudar para preencher aquele vazio. Buscar sua identidade verdadeira, exato, né? E essa identidade verdadeira eu sei que hoje eu a tenho em Deus. Depois de muitos anos. Você olhava e imaginava que se tivesse nascido assim, que você era isso e... Em algum momento você olhava e se sentia confortável naquilo ou sempre existiu uma luta? Sempre existiu uma luta comigo mesmo. Eu digo pra você, eu não nasci assim. E hoje, discipulando jovens e passam por isso, eu sei que existem pivôs, existem coisas que originalizam isso, né? Uhum. O abuso é
grande pivô para muita gente. A falta de paternidade também, a ausência dos pais também. Só que eu já sabia o momento e isso desencadeou dentro de mim. Então, se você ver fotos antes do abuso e depois do abuso, você vai ver depois do abuso a criança está totalmente diferente. Porque eu acreditei no ele disse. Durante muito tempo eu coloquei isso dentro de mim. O que ele disse para você? Que eu tinha sido e Jesus tinha me feito diferente, porque meus pais sempre foram da igreja. E Jesus tinha me feito para satisfazer o desejo de outras pessoas. E eu era uma criança diferente, que gostar de homem não era errado. E aí existia um peso muito grande dentro de mim, porque aí eu me achava diferente de todo mundo, como se Deus, uma criação imperfeita, ou como... Já tinha os aspectos físicos, né, que já te marcavam, né, de certa forma. Sim. Foi muito complicado, foi uma bagunça na minha identidade. Uhum. O abuso, ele gera essa bagunça na nossa identidade. E como você encontrou Jesus? Como Jesus te encontrou? Eu comecei a usar droga aos 11 anos, né? 11 anos? 11 anos de idade eu comecei a usar droga. Que droga? Eu comecei em drogas como maconha e cigarro, mas eu finalizei em bala, êxtase, finalizei em drogas muito pesadas, porque eu sempre estava tentando... A droga era um ponto de escape para mim. Como você teve acesso a isso? Dentro da minha escola, com os relacionamentos que eu tinha e eram maiores, né? Antigamente, a gente não tinha muito acesso à internet, né? Mas dentro da escola, durante um bom período, eu, com meus 11, 12 anos, eu namorei um menino e já tinha 20 anos de idade, né? Então, durante um bom tempo, eu tinha acesso ali, né? E ele sempre trazia as drogas, ele sempre mostrava naquela expectativa de que realmente aquela criança ficasse fora de si, inconsciente. E a minha mãe, ela... era uma mulher de muita oração, então ela sempre estava ali no meu pé e ela chegava a ver... A primeira vez que eu usei foi dentro de casa, onde ela estava num culto da comunidade onde ela frequentava. E aí para ela foi um baque muito grande. Porque com 11 anos eu comecei nessas drogas, e aí foi cada vez pior. Porque aí já não era uma pessoa usando droga para viver, mas era alguém... não era uma pessoa vivendo para usar droga, mas era uma pessoa usando droga para viver. Eu usava droga como uma válvula de escape. Para sair da realidade que eu estava, uma realidade de dor, de sofrimento, de conflito, para ir para um outro lugar onde talvez eu fosse um pouco mais feliz. E aí depois a droga, ela passa. Aquela sensação, ela passa. E aí só fica as dores e um jovem vulnerável, uma criança vulnerável. Depois dos 6 anos, então, você começou a ter relacionamento de maneira constante? Sim. Muitos e... Muitos relacionamentos. Muitos relacionamentos. A minha mãe, ela até foi uma vez, né, para poder contar a parte dela de testemunha, e ela diz, né, muita dor, muito choro. Depois daquele momento, eu comecei a me relacionar constantemente. Eu criei essa dependência por relacionamentos. Então, a maioria das coisas que eu aprendi foi fora de casa. Eu era um jovem que não gostava de me comunicar com os meus pais, porque eu sentia aquele medo de contar o que tinha acontecido. Eu sentia ele repulso por mim mesmo, por ter... acontecido aquela situação comigo, e eu me sentia muito vulnerável. Eu sempre questionava Deus, o porquê, o que eu poderia ter feito para sair daquela situação. Então, a vida inteira eu dei constantes gritos na roupa, no cabelo, na maquiagem, na aparência física, na expectativa de que alguém chegasse em mim e notasse que tinha alguma coisa errada comigo. De que alguém chegasse ali em mim e falasse: Lucas, você precisa de ajuda? A gente está aqui para te auxiliar. E aí estava todo mundo tão ocupado com as suas próprias correrias que não viram que a criança, na realidade, já tinha morrido ali no ato do abuso. Ela estava... O círculo que você andava, todos praticavam as mesmas coisas, então, porque naturalmente você vai se aproximando de pessoas que têm... Exato. Era o meu ciclo, né? Eu acredito também que teve um pouco de influência, porque eu observava muito a vida da minha irmã, né? E a minha irmã também, ela passou por várias coisas, né? Ela ainda não quis se abrir sobre, e eu respeito isso. Ela é mais nova ou mais velha? Mais velha. Então, na época, eu vi o sofrimento dela também, mas eu via também ela correndo para buscar uma felicidade em alguma coisa. Só que hoje eu entendo que a gente pode buscar em drogas, em prostituição, no que for, mas a gente só encontra ela em Jesus. A paz eu tenho hoje, eu só encontrei nele. Uma dúvida que eu tenho... Porque muitas pessoas falam que nasceram assim, que não foram frutos de abuso, que é uma decisão delas. Você conheceu muitas pessoas que viveram isso por decisões, acreditam que estão ali porque querem, que nasceram dessa forma, que não tiveram
um ponto de partida, um ponto de início, porque o seu você deixa muito claro que foi a partir do momento do abuso. Sim. Agora, tem pessoas que falam que nasceram dessa forma. Você já parou para pensar nisso? Você estudou sobre isso? Não estudei sobre isso, né? Porque eu acredito muito na criação de Deus, que ela é perfeita e sublime. As pessoas, e para mim, que eu conheci, e para mim não tiveram influência sobre abuso ou sobre falta de paternidade, a maioria delas foram por onda de influência, né? Eu conheço muita gente, ainda mais eu vivia nesse mundo, né? Eu era muito ativo no movimento LGBT na época. Então, as pessoas, elas dizem se nascer assim, a maioria delas, elas tiveram influência de algum modo a conhecerem essa vivência, a praticá-la, ou até mesmo pessoas que desde a infância ouviram, você é afeminado, não sei, uma menina. Então isso mexe muito, eu sei que mexe muito com a cabeça de uma criança. Você proferir palavras, né? O meu pai muitas vezes falou coisas e realmente eu acreditei durante a minha vida que eu fosse. Não acredito, e tudo vai pela influência, entendeu? Por isso, e hoje, a minha irmã, um tempo atrás, né? Ela estava com 3 filhos, né? Num casamento dela. E aí, vou citá-la como exemplo, os 3 filhos decidiram entrar para essa vida do homossexualismo, porque vai muito da influência. Por isso eu não apoio sobre adoção de pessoas do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo. Eu acredito que influencia sim, e influencia muito. Você conhece muita gente do movimento, né? Ou pessoas que você conheceu e que têm vontade de mudar, que chegaram a falar que têm vontade? Eu conheço muita gente e já tentou. Só que hoje a gente vê isso como uma coisa muito normal. Hoje em dia a gente está vendo uma geração que quer impor o amor de todas as formas. Só que na minha época, quando eu era uma criança assumida, era um tabu muito grande. Dentro da igreja, dentro dos lugares, né? Os pais, eles eliminavam muito, eles se afastavam mesmo. Eles não entendiam, né? Para eles era um erro. Ai, que pecado eu cometi para o meu filho ser desse jeito. Na realidade, hoje a gente sabe que não é isso. Entendeu? E eu conheço muita gente e já tentou de várias formas entrar na igreja e conhecer a Cristo, só que por algum motivo elas foram imputados e lá não era o lugar delas, que elas não eram bem-vindas lá. Então eu acredito, e hoje Deus está levantando essa geração de improváveis, de pessoas que têm deixado as suas próprias vontades, porque renunciar não é fácil. E eu vou falar uma coisa para você, não existe cura para a homossexualidade. Deus, ele não vai curar isso porque não é uma doença. Existe renúncia constante todos os dias. Todos os dias eu vou ter que matar a minha carne e decidir amar a Cristo. Abandonar o pecado, né? Exato. E para todos, né? Para tudo, né? Porque nós renunciamos todos os dias os nossos desejos. E para cada um o desejo é diferente. Exatamente. E durante muito tempo eu me cobrei muito disso. Eu estava na igreja e eu tentava achar a cura de todas as formas. Durante 365 dias eu subia e descia no monte, eu achava que só lá Deus podia me ouvir. Eu era muito leigo. Então, apesar de eu estar na igreja há 3 anos e alguns meses, né? Mas viver o evangelho na prática há 3 anos, eu sou muito novo ainda espiritualmente e eu estou buscando muito conhecimento. Perfeito. Eu entrei numa igreja, que era uma igreja de garagem, todo mundo muito leigo, pentecostal, aquela igreja neopentecostal. E aí o pessoal me fez achar, e realmente eu tinha que buscar por isso. E aí chegou uma hora que eu estava cansado, reprimido, e aí foi quando Jesus de fato falou comigo através da palavra. Pode ser um espinho na minha carne durante a vida inteira. E eu vou ter que escolher ele todos os dias, escolher deixar o meu eu na cruz. Tomar a sua cruz. Mas glória a Deus, né? Por essas igrejas que começam dentro de garagens. As pessoas às vezes recriminam devido a um ensino talvez falho, mas nós temos que entender que Deus é soberano e através do Espírito Santo de Deus ele foi te buscar e creio que ele vai te usar e vai te capacitar. A gente não pode esquecer que a única capacidade que existe de transformação nesse mundo provém por intermédio da pregação do Evangelho, né? O Evangelho mesmo pregado de maneira deturpada continua sendo o Evangelho, porque a palavra de Deus pode estar na boca de quem for, continuará sendo a palavra de Deus, né? Assim como Pilatos disse, aí ó, este é o rei dos judeus. Ele estava proclamando para o mundo inteiro que o rei dos judeus estava ali. Então nós não podemos esquecer também de onde Deus nos tirou e as vidas que ele utilizou, e ele sabe como está fazendo, e que você possa se tornar cada dia mais capacitado a isso. Não se esqueça disso, porque às vezes as pessoas talvez olhem e às vezes a gente colocando, as pessoas podem interpretar de maneira equivocada, e nós sabemos que o Evangelho hoje tem
percorrido lugares afora aí, talvez até de maneira escassa, com pouco conhecimento, mas o conhecimento do alto, ele supera tudo isso, Exato. né? E como você foi impactado? Durante esse processo, deixa eu te perguntar, durante esse processo, os seus pais continuavam indo à igreja, orando? Não. Eles largaram também a O igreja. meu pai, ele sempre foi ateu. Nunca acreditou em Deus e nunca gostou desse fato. Até hoje? Até hoje. Então, hoje, se você tem uma conversa com ele, ele ainda não aceita. Embora hoje, por conta de eu estar na igreja quase todos os dias, né? Que eu costumo dizer, eu moro na igreja e visito a minha casa. Embora eu esteja na igreja todos os dias, ele vai, a maioria, comigo, me acompanhar, me auxiliar, né? Mas ele, aos poucos, Deus tem moldado e quebrado o coração dele. Mas, na época, a minha mãe só era cristã dentro da minha casa. Só eu vejo ela muito como Dorcas, uma mulher que amava, era uma mulher zelosa, orava por todo mundo, uma mulher e comprava a briga de todo mundo. Só que um dia ela cuidou de tanta gente, mas quem cuidava de Dorcas? Então, ela se preocupou tanto com os outros, com o que estava acontecendo naquele momento, que ela esqueceu dela. E aí ela ficou depressiva, ela já não queria mais, não tinha ânimo, chegou momentos ela não querer sair da cama. E aí ela resolveu se afastar dos caminhos do Senhor. E aí foi justamente nessa hora, ela se afastou, que em outro lugar, num outro momento, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E aí naquele momento eu voltei e a minha casa inteira estava fora da igreja. Hoje, graças a Deus, não mais. Hoje eu tenho a minha mãe que voltou e é uma grande auxiliadora. O meu irmão também, que era depressivo, não saía do quarto. Hoje ele conhece a Jesus, inclusive é da Jesus Cop, né, uma igreja mais worship. E aí só falta o meu pai, que tá indo aos poucos comigo, né? Ele é mais durão, né? De outra época. E a minha irmã, né? Que apesar dela, né, ser homossexual, estar nessa vida, ela permite que a gente pregue a palavra normalmente. Ela até fala, hoje você vai na igreja, ora por mim. Hoje você vai pregar, você vai falar sobre o quê? Então eu vejo que hoje eu tenho sido essa porta para eles voltem, né? Para Jesus. E não é porque eu sou merecedor disso, mas eu chorei muito para que Jesus resgatasse a minha casa de novo. Porque era muito triste, né? Por isso, né? Buscar a Deus sozinho e ver a minha mãe. E aí minha mãe começou a beber, ela nunca, tinha esse vício e do nada ela começou a beber muito. Quantos anos possuem seu pai e sua mãe? O meu pai, ele tá na casa dos 53 anos, ele fez aniversário ontem, e a minha mãe, ela tá com 40 anos, ela não é muito velha, ela é mais jovem que eu, sua mãe. Ela teve filho muito cedo, começou, por isso que a mais velha, ela também veio dessa vida, né, ela era dançarina, né, de boate também na época, e aí para ela foi um choque muito grande, né, no começo, né, porque os filhos, a maioria dos filhos dela, né, ela não esperou muito, mas quando ela veio, ela entendeu que era Deus, né. A sua mãe era dançarina? Dançarina de boate lá na minha cidade mesmo. O que é boate lá? Como se fosse prostíbulo, hoje em dia. Então, isso que eu ia falar, porque de repente daí eu coloco, não, era prostíbulo, daí não era, ainda bem que você que falou. Não. E como que Jesus te alcançou? Como eu disse, eu já estava preso nas drogas, na bebida e na prostituição. Prostituição, quando eu digo, não é vender o meu corpo agora nesse sentido, mas é me deitar com vários homens diariamente, né? É uma prostituição sem Uma vida pagamento. promíscua, né? Uma sem vida pagamento, promíscua mesmo. sem fundos lucrativos. Exatamente. Você nunca fez por dinheiro? Nunca fiz nada por dinheiro. E aí eu tava vivendo essa vida, só eu comecei a ter problema com depressão e crise de pânico. Qualquer coisinha dava um gatilho, aí eu não conseguia ficar num lugar muito fechado. E aí do nada eu começava a gritar, espernear, saía um choro de alma, eu não entendia. Eu já não via mais sentido para minha vida. E aí naquela época, ainda mais vendo a minha casa do jeito que ela estava, era muita confusão, eram muitos problemas. Minha casa, ela passou por esse período, né, de uma necessidade de uma intervenção de Deus, né? Você voltava para dormir na sua casa todos os dias, onde a sua mãe morava? A maioria deles. A maioria deles. Mas tiveram muitos dias, desde muito cedo, que eu sempre passei em outros lugares. Eu sempre tentava achar outras casas para eu ficasse. Eu sempre tive isso, né? E eu não conseguia lidar com a situação, nem com o preconceito do meu próprio pai. Apesar de eu querer muito ele, chegou a ter uma época que tudo que ele falava machucava de uma forma tão grande, eu preferia ficar fora. Então, eu dormi fora
desde muito novo, né? Desde pra festa, em casa de outras pessoas, em relacionamentos. E até a minha irmã, né? Teve uma época que iria me tirar lá de casa, porque ela, né? A gente estava numa outra vida e minha mãe não concordava de modo nenhum. Que ela era já mais séria, né? Então, pra ela, a homossexualidade era uma coisa terrível. E né? E hoje a gente... Foi difícil para todo mundo, Foi né? difícil para todo mundo. E aí, chegou um momento, eu estava deprimido, eu estava passando por aquele processo, e aí eu estava, um menino, né, me relacionando, um menino que era dono de um prostíbulo lá da minha cidade também. Qual cidade que era? Bragança Paulista. Bragança Paulista. E aí ele tinha um prostíbulo lá, era de garotas, né, e ele auxiliava, né. Tava lá, né, cuidando da casa. E aí a gente tinha se relacionado, e aí eu fui pra praia, e eu peguei e falei, e a gente tinha perdido tudo naquela época, já não tinha mais nada, já financeiro, tava zero. Aí eu peguei e falei, olha, se Deus existe, eu chamava o Deus do povo doido, né? Porque eu via a igreja, né? Movimento, minha mãe era muito pentecostal, como eu disse, mas graças a Deus essa é a igreja, né? Que eu fui gerado, e hoje a gente aprendeu junto, a gente amadureceu junto na palavra, né? Eu falei igreja de garagem no começo, e hoje, graças a Deus, a gente amadureceu. Eu acho que um foi amadurecendo o outro. Eles buscaram muito na Bíblia para saber como lidar com a situação também, era novo. E aí eu fui para a praia do Guarujá, na época, na virada de ano, né? De 2021 para 2022, ou de 2020 para 2021, não me lembro muito bem. Mas eu fui lá na praia de Guarujá, e aí no caminho eu peguei e falei, se Deus existe, Deus vai falar com a gente hoje. Aí a primeira reação do pessoal foi dar risada, né? Mas Deus não vai falar com a gente. Quem é a gente para Deus falar? E a gente sempre tem esse negócio de rejeição dentro da gente. Quem era o agente que estava dentro do carro? Quem era essa agente? Tinha um casal de amigos que estavam lá, né? Que já conheciam a Cristo, mas estavam afastados, né? E aí tinha esse... Casal de amigos homossexuais também, ou não? Não, todos que estavam no carro naquela época eram todos heterossexuais, e aí a gente foi para essa praia. E aí chegou nessa praia, né, eu tava muito deprimido, e aí esse casal de amigo vinha toda hora e falava, não, você vai passar por isso, você só não pode desistir, eu já não via mais sentido. E aí foi quando, de repente, né, deu a virada do ano, e aí eu tô lá... Qual ano? Do ano de 2020 para 2021, eu acho, com certeza. Mas eu tava lá, balançando a taça, um negócio mal nada a ver lá. E aí, na hora que eu balancei o champanhe, né, estourei. E aí, subiu o primeiro fogos pro céu. Deus usou uma mulher. Essa mulher ligou pra gente do nada. Era a mãe, inclusive, de uma das pessoas que estavam lá com a gente. E aí, ela me chamou pelo nome, só que ela nem me conhecia. E aí, ela pegou e falou, esse ano Deus vai mudar a sua história. Eu tava orando e Deus mandou eu te falar, esse ano Deus vai mudar a sua história. E aí, sabe quando um choro de alma sai de dentro para fora? Eu chorei aquilo, eu achei aquilo que eu tava buscando a minha vida inteira. Era como se uma paz tivesse entrado. E aí, na hora, eu peguei e falei, Deus falou que vai mudar a minha história. Deus me chamou pelo nome. E aí, na hora, eu comecei a chorar muito, peguei e falei, a vida inteira ninguém me chamou pelo nome, nem meu pai me chamava pelo nome. E Deus resolveu me chamar pelo nome. Naquela hora, eu peguei e falei, cara... Eu realmente, não é sobre um pai aqui na terra. É sobre um pai que tá lá no céu. Mano, eu achei ele. E aí, naquela hora, eu peguei e falei... Eu virei pra quem tava do meu lado, peguei e falei... Olha, não quero mais droga. Eu quero que a gente volte agora pra Bragança. Eu preciso achar uma igreja hoje. Dia 1º de janeiro de 2021. Exatamente. Caramba. A gente voltou. Não tinha igreja aberta. E eu impaciente. E aí, na época, não tinha ninguém que pudesse receber a gente. A cidade era muito pequena. E aí, no dia 3 de janeiro, a gente foi para um culto, sem brincadeira. Uma mulher minúscula pegou uma cadeira na minha frente, subiu em cima da cadeira e disse, Lucas. E aí, na hora ela disse aquilo, já saiu um choro de alma. E aí ela disse, se prepare e Deus vai mudar a sua história. E ela disse com essas palavras, você não é o prostituto que o mundo disse que você é. Você não é o menino drogado, o mundo disse que você é. Você não é o menino sem pai, o mundo disse que você é. Naquela hora eu chorei. Eu peguei e falei, poxa, Deus de novo tá falando é meu pai. E aí eu peguei, e aí naquele momento ela ministrou sobre a minha vida, e ela disse que Deus ia mudar a minha história, a situação da minha casa. Depois daquele dia, eu juro pra você, a gente já passou por diversas dificuldades durante a vida. E eu sempre me obrei do porquê eu tinha nascido daquele jeito, do porquê, com anomalia eu digo, e do porquê eu tinha passado pelo processo do abuso, que me machucou durante muito tempo.
Até hoje, esses dias eu postei a foto de quando eu era criança e eu tinha acabado de passar por isso. E aí eu sempre questionei, né? E aí naquele dia, depois daquele dia, Deus me alimentava, Deus ele me vestia, Deus me consolava. Depois daquele dia eu não passei mais vontade até para comer uma pizza. Depois daquele dia, Deus ele provia até os ternos, por mais simples eles fossem. Roupa, gravata, até minha mãe, ela brinca, né? Minha mãe pega e fala, nossa, filho, parece que quando você ora, Deus, nossa, multiplica as coisas. E eu sempre tive esse carinho muito grande. E eu falava, Senhor, que o Senhor não seja só o meu pai, mas seja o pai da minha casa. Que não falte mais nada lá dentro. Que o Senhor supla todas as necessidades. Traz de volta o meu pai. Não deixa mais ele procurar em lugares nenhum. Traz ele de volta. E aí depois daquele dia, ser abraçado por Deus e depois ser abraçado pelo meu pai. E hoje ele fala, nossa filho, eu sinto orgulho de você. Eu peguei e falei, pai, tô indo no maior podcast cristão do mundo. E a gente chorou. E aí ele pegou e falou, quem diria? Porque ele sempre tinha o costume de falar, eu não ia chegar em lugar nenhum. Quem me via antes, não ia me ver hoje. E ele chorou e pegou e falou, não, você merece. Porque nem eu acreditei em você, mas graças a Deus, Deus acreditou em mim, em você. E no caso, eu dou graças a Deus todos os dias. E a honra seja sempre sobre ele, nunca sobre mim. Porque ele me alcançou e ele me chamou de filho e mudou a minha história. E como foi aí quando você recebeu essa palavra, que algo mudou dentro de você? Você chegou em casa e falou para sua mãe, não vivo mais essa vida? Na realidade, eu cheguei em casa e eu disse, mãe, Deus falou comigo hoje. E aí a minha mãe ficou em prantos. E aí, no começo, eu acho que todo mundo achou que era um fogo de palha, né? Ah, Deus falou com ele, mas ele não vai ficar muito tempo. Né? É a reação, eu vivi isso 11 anos da minha vida, né? Desde muito novo. E aí, quando eles foram vendo, eu já não queria mais sair da igreja, e por mais que a igrejinha da garagem, que é o meu lugar até hoje, eu amo, não ensinasse, eu amava estar lá, entendeu? Eu já cheguei a ler diversas vezes o livro de Jó, porque eu amo a história de Jó. Uhum. Então, eu tava ali orando, eu fui gerado em muita oração. Eu acredito que tiveram dias que eu chegava às 3 horas da manhã e tinha uma mãe de joelhos orando e dizendo, Senhor, eu não sei onde ele está, mas tu sabes. Eu não sei o que ele está fazendo, e droga ele está experimentando, nem com quem ele está, mas o Senhor sabe. Então eu fui gerado em muita oração. Então hoje, eu amo orar a Deus, eu converso, eu falo que a oração é a minha conversa mais íntima com o Senhor. Então eu fico orando o dia inteiro. E se você deixar, eu vou ficar lá, virar dias e dias conversando com o Senhor, porque hoje eu tenho com quem conversar e eu sei que Ele me ouve. E por mais que não seja nada para agora, né? Porque em dera eu pudesse ter um contato com a minha irmã de novo, mas como a gente tinha antes, mas eu sei que todas as minhas orações e os meus choros, Ele está colhendo e Ele está mudando. E eu sei que eu renunciei. E Deus me chamou para mudar a história de uma família que era uma família fracassada para muitos. Uma família de gente bandida, traficante, uma família de gente prostituto. Eu me levantei lá para dizer que tem um Jesus que vive e vai mudar a nossa história. Amém. Então hoje eles olham com muito temor. Né? Esses dias eu perdi um parente da minha família porque ele foi tentar roubar, sendo que Deus já tinha avisado ele, não era para ele saísse para cometer esse assalto. E aí eu sempre me levanto para orar e todos eles creem muito na minha oração. E não é por mim, nem para mim. Mas hoje eu vejo Deus me levantou no meio daquela família destruída para dizer, existe um Deus que vai chamar um por um. Amém. Existe um Deus que vai guiar. Agora não é mais sobre o mundo diz. A minha família não vai ser a destruição. E as pessoas olhavam e diziam que era. Não vai ser sobre uma mãe, era prostituta, dançarina, e teve vergonha de passar por muitas situações. Mas vai ser sobre uma família restaurada, mudada, modificada, que vai adorar e vai gastar a vida por amor a Cristo. Amém. Eu quero que a minha vida seja o mais inútil possível. E eu quero gastar a minha vida inteira para Ele. Amém. E quando o Galego falou, né, ele ia me ajudar no negócio da eu vi Deus, eu orei sobre isso. E aí você vê como é lindo você saber que você tem um pai. Porque se eu falar para você, condições a gente não tem. O carro eu ganhei, que Deus me presenteou, um dinheiro da entrada, e Ele tem pagado as parcelas.
é tudo Deus. E aí eu vejo, não é pelos bens, mas valeu a pena passar por tudo isso, até pelos momentos mais difíceis, valeu a pena. Para que a sua vida sirva de testemunho, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que nós temos não é para encher o nosso ego, né? Ah, o Senhor me deu uma casa. Não é para encher o nosso ego, para encher os nossos bolsos, mas sim para a gente testemunhar que o Senhor derrama a sua graça sobre a nossa vida. Isso tudo é graça, né? A oportunidade que o Senhor nos dá, mesmo nós sendo pecadores, nos dá de usufruir de coisas maravilhosas, né? E olha quanta graça. Você hoje não tem mais ligação com a sua irmã? Infelizmente, eu não tenho contato, eu iria. Eu perdi isso em algum momento, quando eu aceitei a Jesus, ela se afastou. Pelo medo, eu acredito que seja pelo medo e Jesus vai achar dela. Mas mal sabe ela, e Jesus está pronto para dizer, e a ama. E eu sei, eu posso dizer isso, eu sei, ela vai assistir depois. Por mais que ela fale, não me acompanhe, eu vejo. E ela sempre está lá. Então eu sei que se ela estiver vendo isso, ela é amada por Deus. E ela é filha. E eu sei, assim como eu não tive muito apoio, talvez o dela mais o apoio maternal, porque foi um choque para minha mãe, eu sei que quando ela vai ver isso, ela vai entender, ela tem um pai. E hoje, infelizmente, ela está passando por um problema muito grande com relação à depressão, uso de remédios, e é muito triste ver isso, né? Só eu entrego a Deus, e eu quero Deus um dia, e eu sei que Deus já tem preparado a hora exata, porque Ele não tarda, nem falha. E eu digo isso com muita convicção. A minha vida inteira eu só não ouvi a voz de Deus falar comigo e dizer que me amava, porque eu nunca tinha abrido meu coração. Você percebeu? E quando eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo hoje, Deus, Ele, pela graça, Ele foi lá e falou, porque eu estava pronto para ouvir. Então, às vezes, a gente não ouve a Deus porque a gente não abre o nosso coração para ouvir. Mas eu digo também que a graça do Senhor é irresistível, né? Porque às vezes a gente olha para a vida das pessoas e provavelmente muitas pessoas olharam para a sua vida e falaram, esse não. E não por ser você. A gente olha também para a vida de outras pessoas que vivem diversos tipos de coisas e pecados, até pessoas que vivem, por exemplo, no adultério, que a gente sabe e a gente olha e fala assim, esse não tem conserto. Não, esse nunca vai se converter. E aí vem o Senhor e fala, eu sou dono de todas as coisas, na hora que eu quero, as coisas acontecem como eu quero. Então a gente não pode duvidar de nada. A gente não pode duvidar de absolutamente nada, nem na mudança das pessoas, nem das circunstâncias da nossa vida. Porque às vezes a gente está desacreditado daquilo que pode acontecer. Estamos enfrentando problemas e falamos, nossa, mas esse problema não vai ter solução, né? A gente acredita que Deus existe, mas não confia que Ele é soberano sobre todas as coisas. Como que está a sua vida hoje? Você tem vontade de casar e ter filhos? Como você vê isso? Isso é uma das perguntas e, sem dúvida, eu mais recebo todos os dias. Toda vez que eu posto um vídeo sobre o testemunho, ele viraliza muito e as pessoas perguntam. Hoje eu tenho essa vontade de casar e constituir uma família, que eu vejo isso é um dos maiores privilégios que Deus pode conceder, né, a uma pessoa. Eu tenho muita vontade de ser um pai muito presente, de ter os meus filhos, né, e eu tenho gerado isso em oração. Esse ano eu estava orando, né, e eu fiz até uma brincadeira na minha rede social, eu vou casar esse ano. E minha mãe chegou para mim, pegou e falou, tá bom, vocês querem casar esse ano? E vocês ainda precisam de uma casa, calma lá, vamos devagar, eu sei, a ansiedade é grande. E aí eu peguei e falei, não, então a gente vai lutar agora, vou quitar esse carro agora, vou buscar a minha casa e a gente vai casar e eu quero dar muitos filhos. E o meu pai tem problema no coração, né? Então eu oro para Deus todos os dias, falo, Deus, não deixa meu pai ir embora enquanto ele não vê os netos dele. Nossa, e aí é uma oração legal. Que a gente faz em conjunto, né? Porque eu gosto muito do relacionamento de corte, né? Você namora? A gente tá orando. Ah, tá, vocês estão orando. Isso. E aí eu gosto muito disso pra gente poder orar, se conhecer em Cristo, buscar a direção de Cristo. E quando for a hora certa, que a gente então possa partilhar essa parte com as pessoas. O relacionamento de corte é aquele que nem beija, só beija depois que casar, é isso? Isso aí. Eu quero viver toda essa primeira experiência. Amém. Que eu nunca tive durante a minha vida inteira. Eu quero viver essa primeira experiência. E eu gosto muito, né? Eu tenho o pastor Flávio e a missionária Andréia como referências, né? E eu vejo muita paciência da missionária Andréia com o pastor Flávio, né? A mansidão, e eu orei bastante por isso. A gente sempre tem, né? Muita paciência. Né, amor?
Você tem muita paciência comigo, amor? Não preciso. Você é maravilhosa. Não. Nós temos um amigo que também passou por um relacionamento de corte. Ele beijou a mulher a primeira vez no altar. O Miro e a Liliane. Um beijo pra vocês. Vocês são bens. Que legal. Isso é lindo. Eu sempre tive isso desde o momento que eu conheci a Cristo. Pra quem não conhece, às vezes as pessoas acham que é radicalismo. As pessoas olham, acham que é desnecessário. Mas para aquele que já usufruiu do pecado, sabe o quanto isso é destruidor. Tudo que você tem passado, tudo que você relata aqui, meu desejo era que fosse apenas um relato seu. Só que, infelizmente, milhares de pessoas estão olhando, você está contando a história de milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas passam pelo mesmo problema que você está passando, mas nós cremos que existe um Deus que, quando Ele quer, Ele transforma. E mais cedo ou mais tarde, Ele transformará todas as coisas em bênçãos, né? Aquilo que era para a morte, Ele vai transformar para a vida. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que aqueles que amam a Deus, as pessoas falam, mas eu nem amo a Deus. Eu também achava que eu não amava, até que Ele me mostrou que era o amor. O amor não está em eu amá-lo, mas Ele ter escolhido me amar, né? Ter destampado meus ouvidos, assim como destampou os seus, da minha esposa, e tem destampado o ouvido de milhares de pessoas. E você hoje, creio que vai ser usado justamente para isso, né? Um menino, jovem ainda, como se fosse um filho, né? 22 anos. Parece, você falando, parece que é uma longa história. E é uma longa história para quem vive, né? Pra gente parece relativo, porque é metade do tempo que eu tenho de vida. Mas só quem viveu 1 segundo no inferno, né? Pode contar. E é muito profundo, né? O relacionamento com o Senhor, o relacionamento que você está tendo e tudo que você falou, as escolhas de renunciar diariamente. Esse relacionamento em santidade é uma profundidade com o Senhor, né? Quando só vivendo mesmo para a gente entender aquilo que o Senhor faz nos nossos corações, o amor de servir o outro, de viver para falar o quanto o Senhor é bom e o quanto o Senhor salva e o quanto o Senhor muda, né? Ele transformar as nossas vidas mesmo. Eu falo que é só pela graça do Senhor que hoje a gente está aqui, porque os desejos e as tentações batem à nossa porta diariamente, né? O mundo que mais nos oferece é a oportunidade para pecar, é a oportunidade para viver no pecado, para saciar os nossos desejos. Qual foi a frase que eu anotei ontem, amor? Que o Satanás te dá... 1001 motivos... Deixa eu ler aqui, eu anotei a frase. 1001 motivos de prazer e depois... Aqui, ó. Satanás está disposto a te dar um pouco de prazer para te trazer uma enorme dor no final. Isso é real. A gente se vende por um pouquinho de prazer, né? E aí no final ele nos traz uma dor gigantesca. Mas graças ao Senhor, nós temos um Salvador que nos resgata e que nos dá a oportunidade de uma vida nova para viver sem culpa, porque muitas pessoas ainda vivem culpadas daquilo que viveram, mas nós podemos deixar a nossa culpa para trás e mudar a vida, né? Crer que o Senhor muda através da palavra. Aí quando a gente abre a Bíblia, quando a gente lê aquilo, é mágico, vou dizer assim. Aquilo que a palavra do Senhor faz nos nossos corações é sobrenatural. Essa é a palavra certa. Aquilo que Ele faz nos nossos corações, como Ele vai nos transformando dia após dia, como quando você nós vê, vamos você ter não uma se reconhece metanoia. mais. Aquilo que eu dizia que eu era, eu nunca fui. Porque o único eu sou que existe é Ele. Nós apenas estamos essa metamorfose ambulante, né? Mas Deus cada dia está nos transformando mais à imagem do seu Filho. E glória a Deus por tudo que você tem contado. Ainda muitas coisas vão acontecer. Creio que em meio a tudo que tem acontecido, muitas pessoas já têm sido alcançadas, né? Porque parte de um pressuposto que são quase 4 anos, né? Dessa vida diária de renúncia, porque, como você bem disse, é uma vida de renúncia, é um espinho na carne. Não diferente de que outras pessoas, porque todo aquele que se achega até Cristo se achega com milhares de pecados, e o pecado
para todos vão ser atraentes, não existem super santos, não existem pessoas que não pecam, mas é luta, né, que existe entre nós e o pecado, porque se não existe luta entre nós e o pecado, não existe paz com Deus. Porque o pecado não pode ser... As pessoas não conseguiram compreender isso. Como que tem sido esse seu relacionamento? Você saiu do meio que você andava? Como que tem sido agora seus ambientes? Para quem você tem evangelizado? Como que tem sido a sua vida? Foi muito radical na época, né? Eu saí de todos os lugares. Você nunca mais usou droga? Depois de 2021 ali, cessou tudo? Depois daquela virada de ano, por incrível que pareça, cessou tudo. Foi morrer e nascer de novo mesmo. Exatamente. Nunca tive, graças a Deus, nenhuma recaída em droga e bebida. Só com relação a uma afetividade que durante, ainda mesmo depois de ter aceitado a Jesus, eu e o menino, a gente continuou junto durante um período. E aí depois Deus nos convidou a renunciar. E realmente eu gostei muito dessa frase, porque sofrer com Cristo é melhor do que você errar lá fora. Uhum. Então Deus nos convidou juntos para renunciar. Ele tinha uma mulher, uma esposa, né, na época, tinha 2 crianças também, ele era muito novo. Calma aí, que bugou. Ele era casado? Ele tinha se separado, só ele tinha deixado 2 filhos. Ah, entendi. E aí, ele voltou pro casamento. Ele voltou pro casamento, Glória a mulher esperou ele em Deus. Nossa. E ele voltou, e hoje ele é um pai. Meu Deus. Aquilo eu tanto falava, a falta da paternidade, isso eu comentava diariamente com ele, o quão dolorido era. Então, quando Deus chamou a mim, Deus não chamou só a mim, Deus nos chamou à mudança. Ele também tinha questionado, mas será que Deus fala mesmo? E ele se converteu também, Se converteu também. Hoje, graças a Deus, ele não mexe nem mais com prostituição, nem nada disso. Ah, porque ele era o dono da casa de prostituição. Exatamente. Meu Deus. E aí, ele realmente levou uma vida de renúncia. E ele continua firme. Continua, graças a Deus. A gente não tem muito contato, porque a minha vida é muito para fora, eu não consigo estar muito em Bragança, mas sempre quando eu tô lá, vou pregar em algum lugar, às vezes quando dá ele aparece, ele também se mudou, né, da cidade, ele cortou todos os vínculos. E aí ele fala, nossa, quão bom foi ouvirmos a voz do Senhor. E eu vou falar para você, isso é maravilhoso, porque não é fácil, como eu disse. Eu na internet, eu sempre quis mostrar uma transparência desse processo. Então, existiram dias em que eu não conseguia nem levantar da cama e que realmente, de fato, eu fiquei um pouco deprimido. Por conta de várias coisas que eu passei durante esse processo, a renúncia, ela não é fácil. E aí era como se Deus ministrasse no meu coração. Se não é com a sua força, se você já não tem mais força, então vai com a minha. Então, todos os dias, Deus sempre me dava injeções de ânimo para poder continuar, para que a minha casa, ela, aos poucos, eles fossem conhecendo a Jesus, de fato, realmente, né? Porque você pode estar 20 anos na igreja, mas se você não se permitir conhecer a Deus, você não vai conhecê-lo, nem aprender com Ele, né? Então, existem dias que é difícil, só que Deus, Ele te instrui, né? Ele vai com a força de Deus. E as tentações vão continuar, né? Dia após dia. Mas não há tentação mais forte do que possa suportar. Exatamente. Aquele que está em Cristo, o maligno não toca. Isso é uma coisa muito, muito forte. Isso a minha mãe sempre me dizia desde criança, quando eu passava pelos processos cirúrgicos, eu falava, mãe, vai doer. E doíam, né? Eram cirurgias da face, né? E aí minha mãe sempre falava para mim, eu sempre gosto muito disso, não há dor que você não possa suportar. Uma tentação que você não possa suportar. É possível você renunciar. Eu vejo muitos jovens que começam renunciando e aí param porque acham que não aguentam ou que não existe, ainda que isso fique a vida inteira. Na minha carne, ainda que minha carne grite todos os dias, eu sempre vou buscar socorro e ajuda nele. Você tem muitos homossexuais que te procuram? Muitos. Eu acho que hoje, na minha rede social, 50% desse público são jovens e estão passando por isso. E uma parte também, uns 25%, são mães que passam por isso dentro das suas casas. Então, olha quanta gente você tem ajudado. Exatamente. Isso é o maior privilégio que eu tenho, é gastar a minha vida com essas pessoas. E você sabe exatamente o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, o que eles pensam, né? Você tem propriedade para falar, porque você já esteve nesse lugar. A dor da mãe, eu sei como é, não foi fácil, eu presenciei isso dentro da minha casa.
Por mais que eu, né, tenha saído e ficado muito fora, porque eu tinha pavor de viver aquela realidade, eu sei qual é a dor. Então, eu sei de onde eu saí, eu sei por quem eu fui chamado e para onde eu vou. O meu maior foco não são os grandes altares, nem as maiores igrejas. O meu maior foco não é que o meu ministério seja o mais conhecido e eu vá para os grandes congressos. Não. Meu maior foco é chegar, como eu faço toda semana, num prostíbulo mesmo, cheio de transexuais, mulheres que vendem o corpo e dizer, você tem um pai. E aí eu chego lá e dou a Bíblia para eles. Às vezes eu pego tudo que eu arrecado de oferta que as pessoas me dão. E aí eu vou lá, eu compro coisa na Cacau Show. E aí eu fico lá uns 40 minutos, às vezes até mais, falando para eles sobre um Deus que muda, transforma e restaura. E acima de tudo, que eles têm um pai, né? E alguma delas já se converteu? Já tive relatos de pessoas que voltaram para Jesus. Amém. E algumas pessoas, elas voltam, vivem um período e depois elas retrocedem, né? Por elas acharem que elas não são merecedoras. Mas eu sei, Deus, eu vou continuar fazendo meu trabalho. Eu não vou deixar de A nossa tal. missão é pregar o evangelho e o Espírito Santo leva até o coração, Exato. né? Um problema da culpa que o ser humano passa é porque o ser humano quer se julgar Deus. Se Deus te perdoou, quem é você para não se perdoar? Exato. Sabendo que pecadores continuaremos sendo, mas a punição pelo pecado foi carregado na cruz do Calvário. Então, se você crê em Cristo, creia que Ele pagou pelos seus pecados, pelos cometidos no passado, pelo que você cometeu hoje, pelo que eventualmente você vai cometer amanhã. Então, não tenha medo de deixar tudo para trás e olhar para Cristo, que é o único lugar onde nós poderemos encontrar refúgio. Nós temos aqui uma vida que foi transformada, uma vida que demonstra frutos disso, né? É um homem restaurado, transformado. Nós oramos para que Deus nos mantenha firmes, né? Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia, que nós possamos continuar no caminho do Senhor, que Amém. você seja uma voz relevante. Nós entendemos sim que a homossexualidade se trata de um pecado, assim como o adultério, assim como mentira. A única questão é que a homossexualidade por vezes é mais exposta, então nós falamos aquilo que a Bíblia nos permite, nós temos essa liberdade religiosa. Se você talvez se sinta ofendido com isso, dentro da igreja é essa maneira que Deus nos trata. E não é nós que achamos, né? Não é simplesmente nossas vontades. Nós entendemos justamente que a palavra de Deus é o que estabelece o padrão perfeito para a humanidade. Mas nós respeitamos as pessoas, vocês são bem-vindas nas igrejas. Nós amamos as suas vidas, porque os pecados eram apenas diferentes. Mas todos nós somos corrompidos em nossos delitos e pecados. Então nós estendemos amor a todas as pessoas, não importa. Pensa que dentro de uma igreja, né, nós poderemos sentar ao lado de qualquer pessoa e elas não são diferentes. A igreja não tem diferença. Você pode ser empresário, você pode ser qualquer pessoa, uma pessoa do serviço mais simples ou talvez desprezado por qualquer um, que para Deus todos são iguais. Que Cristo possa alcançar a sua vida, que está aí, que acabou de ouvir esse relato maravilhoso do Amém. Lucas Lima. Lucas Lima, que seu nome continue sendo proclamado. Amém. De maneira de que você escute o seu nome que faltou durante muito tempo, e agora você é chamado de Lucas Lima por Deus, porque Ele te chamou pelo nome, né? Sim. E Amém. que esse nome que existe sobre todo nome, que é Cristo Jesus, saia da sua boca por onde você passar. Um menino jovem que tem muito para viver ainda. Quando eu falei da faculdade, nós temos amigos que são donos de faculdades, a Faculdade Campos Sales, que tem feito um trabalho maravilhoso com a missão de enviar mais pastores para que as pessoas estudem. Você já tem esse desejo, então, que você possa se capacitar cada dia mais. Que Deus derrame graça e misericórdia sobre todos nós, não só sobre você, porque nós também necessitamos. E nós temos Amém. um presente. Um presente. Muito obrigado. Muito obrigado. Com muito amor, carinho pra você, do Positivamente. Uou. Eu amo caneca. Glória a Deus. Muito obrigado pela honra, de verdade mesmo. Agora, Amém, chocolate, obrigada. você já presentei alguém, porque você disse que ia querer treinar no meu programa de treino, Eu então vi. já... Eu vi então no agora Instagram você já... Emagreça 5 quilos em 30 30 dias. Não é 30 dias. dias, 30 quilos em 5 dias. São
5 quilos em 30 dias. Você Tem quer? gente, tem gente que em um mês perde em 30 dias, porque não fazem nada direito, daí fica só enrolando. Não seja igual, tá? Não, eu vou exercer. Tem algumas pessoas aqui, ó. Aqui na produção. Aqui na produção. Mas quem quiser pode emagrecer 5 quilos em até menos de 30 dias. Eu vi, salvei o vídeo, vou aderir. Não, isso esse aí. programa que a gente tem já ajudou muita gente, né? No Brasil inteiro. É programa que você treina na sua casa, é bem simples. Se você tiver um espaço para deitar e se levantar, já é o suficiente. Às vezes nós estamos cuidando simplesmente do nosso espírito, esquecemos que nosso corpo é onde habita o espírito, né? Exato. É verdade. Obrigada, Lucas. Eu Muito agradeço. obrigada. Que o Senhor continue te capacitando dia após dia a vencer as tentações, a ser um instrumento de cura, de bênção para tantas pessoas que têm te procurado, para tantas pessoas que o Senhor vai te colocar, na verdade, nos lugares para falar com aquelas pessoas no qual Ele escolheu e Ele separou. E que você continue firme e forte, porque é isso que nós temos. Amém. É tudo que nós temos e o suficiente, o Senhor. Amém. Para finalizar, nós tem 5 palavras que eu falo e você pode fazer uma devolutiva. Você pode falar uma frase decorrente dessa palavra que eu vou te falar, uma outra palavra. É um vai e volta, vamos dizer assim. Eu falo uma palavra, um bate e volta. A primeira palavra é escrituras. Tudo, uma base. É aquilo que as pessoas devem se aprofundar, conhecer, para que elas possam pregar de fato a real palavra. Amém. Segunda palavra é graça. A graça é o que nos alcança todos os dias. A graça é um favor não merecido. A graça... Que graça é essa que nos alcança? Terceira palavra, fé. Para mim, o essencial. Não vivo sem a fé. A fé é o que eu preciso para tudo nessa vida. Para sair dos maiores problemas, para enfrentar as maiores renúncias, eu preciso ter fé e ainda que hoje eu não veja frutos, amanhã eu verei em Deus. Amém. Quarta palavra, Cristo. O meu Pai. Quinta palavra, Deus. Tudo para mim. Minha base, aquele que me alimenta, ele que me conduz, aquele que me guia, aquele que me chamou. Amém. Amém. A gente sempre termina orando pelas pessoas que estão em casa e para que eles também possam entender, orar, clamar pelo Senhor, assim como você clamou um dia, assim como você pediu. Então, que a gente possa fechar os nossos olhos por um instante. Eu vou orar, amor. Amém. A gente possa fechar os nossos olhos. Para você que está em casa, feche seus olhos. Saiba que eu não sei de onde você está assistindo esse podcast, mas que o Senhor te alcança em qualquer lugar. Onde você está nesse momento. A força e tudo que Ele tem é para mudar a sua vida. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais um episódio. Obrigada pela graça que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor alcance os perdidos. Que o Senhor alcance aqueles que clamam por Ti, aqueles que ainda não Te conhecem e também por aqueles que ainda não clamaram pelo Seu nome, Senhor, porque não sabem exatamente nem quem eles são. Por aqueles que estão perdidos na sua identidade, Senhor. Nós oramos para que o Senhor os resgate, para que o Senhor entregue a identidade original, Senhor, para que eles se façam imagem e semelhança sua. Senhor, nós pedimos para que o Senhor entre nesses lares, entre nessas vidas, que o Senhor possa curar a área sentimental, que o Senhor entre na área financeira, que o Senhor entre no mais íntimo dessas pessoas que estão aqui assistindo, Senhor, porque elas precisam de Ti. Nós precisamos de Ti, Pai. E nós te pedimos, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos perdidos, nós somos falhos demais, nós somos pecadores. E sem a Sua mão sobre a nossa vida, nós não somos nada e não conseguimos nada. Por isso nós entregamos a nossa vida, Senhor, a Ti. E nós clamamos pela vida das pessoas que estão assistindo. Nós agradecemos e louvamos pela vida do Lucas, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, pela minha vida, pela vida do Galego, pela nossa casa. Nós só temos a Te agradecer. Obrigado, Pai. Obrigada por toda a graça que temos recebido. Nós Te louvamos, Te adoramos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Não esquece de compartilhar esse episódio. Compartilhe muito, porque
Existem muitas pessoas ainda a serem alcançadas. Deixe seu comentário aqui embaixo, seu testemunho. Se você precisar, procure nossas redes sociais, a minha rede, a rede do Galego, a rede do Lucas, do Positivamente. Nós estamos aqui para te ouvir, para te receber. E siga o canal. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Até o próximo episódio. Um grande beijo. Tchau.